Bom dia! Meu nome é Bianca Brasil e eu estou aqui hoje para falar de dificuldades, tá bom? Então tô aqui para poder responder algumas perguntas de vocês, né? E falar das dificuldades que eu venho acompanhando, né? Essas milhares de pessoas que eu já atendi e venho atendendo, que estão em busca do emagrecimento definitivo e que estão em busca também da saúde definitiva, sem regras, sabe? Sem a gente ter que ficar se sacrificando, né? Eu tenho falado muito sobre esse assunto porque a gente está num ano muito difícil, né? A gente está num ano em que a gente não pode isso, não pode aquilo, tudo que a gente faz meio que com culpa, né? Às vezes eu vou na feira e parece que eu me sinto culpada de estar perto das pessoas, né? Então tá sendo um ano bem difícil da gente digerir, e aí eu fico pensando, poxa, eu tenho a maior sorte desse mundo de viver em plena liberdade para eu comer tudo que eu quero e eu não engordar mais, né? Porque eu lutei com a balança anos e anos e anos e anos, eu lutei com a balança, né? Então, graças a Deus, eu não preciso fazer mais isso, e é isso que eu tô aqui para compartilhar com vocês, né? Essa facilidade aí de ser livre, de poder comer o que quer, ao mesmo tempo poder emagrecer, poder se livrar de doenças, né, que muitos médicos falam aí que não tem nem cura, né? Bom dia, ajudo, tô aqui para ajudar vocês, tá? Então, vamos lá. Eu falo muito do jejum, né? Quem vem me acompanhando sabe que eu falo muito do jejum. Por que o jejum? Porque quando a gente fica em momentos em que a gente não está comendo, o nosso organismo consegue descansar, os nossos intestinos conseguem descansar, né? E aí uma série de hormônios, né, de reparação, uma série de hormônios emagrecedores começam a fazer a festa no nosso organismo. Exatamente, porque toda vez que você come, você libera insulina, aí os hormônios que fazem manutenção, reparação no seu organismo e que são queimadores de gordura, eles cessam de funcionar, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a primeira dificuldade das pessoas para fazer jejum, gente? A cabeça. Né? A cabeça, a mídia, né? O que o pessoal fala, nossa, o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Mentira! Mentira, isso foi comprovado, tá bom? As pessoas que falam isso é porque ouviram isso dos pais. Eu acreditei nisso durante muitos anos, né? Mas como eu sou pesquisadora, né? Como eu tô desenvolvendo aí minha tese de doutorado nessa área, né? Então eu tô aqui para compartilhar com vocês, para poder explicar para vocês esse monte de coisas aí que eu aprendo todos os dias, que médicos, nutricionistas, familiares, amigos, né, treinadores físicos aí que falam para você que você tem que tomar café da manhã, que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, isso não é verdade, tá bom? Isso foi comprovado em 2016 com o Prêmio Nobel de Medicina, tá bom? Então vamos lá, vamos desmistificar a primeira questão. O que é fome, tá? Porque a gente tem, gente, três coisas assim, tá? Que a gente confunde com fome, tá bom? A gente tem uma coisa chamada apetite, vontade de comer e fome. São três coisas diferentes, tá bom? Vamos falar de cada uma delas? Apetite, gente, é assim... Ai, sabe quando você a boca água, você pensa num alimento, bom dia, e a boca fica cheia d'água? Isso é apetite, né? É você, quando você vai comer, o seu organismo está receptivo ao alimento. E o apetite, gente, significa saúde. Tá bom? Saúde. Apetite sempre indica saúde. Pessoas doentes não têm vontade de comer. A gente pode olhar lá os bichinhos, os animais, né? Que não ficam assistindo aí, né? Programas que falam que eles têm que comer de 3 em 3 horas. Pode perceber, bichinho doente não come, tá? Eles não querem comer. Então, vamos lá.
Apetite é uma coisa boa. Se você sente apetite, você não pode ficar triste, você não pode brigar com seu corpo e com a sua cabeça. Apetite é sinal de saúde digestiva. Então vocês têm que falar: graças a Deus eu tenho apetite. Tá bom? Vocês podem ver que pessoas em depressão, pessoas em tristeza profunda, pessoas com alguns problemas psiquiátricos aí graves, pessoas com problemas digestivos graves, elas não têm apetite, tá bom? Então, não ter apetite é um mau sinal, tá? Assim, quando você tem que comer, não é que é para ter apetite o dia inteiro, mas na hora que você vai lá comer, né, o apetite significa ir a boca aguar. Tá, gente? Sempre comam alimentos que enchem a boca de vocês de água, tá bom? Porque é um sinal do seu organismo que ele está receptivo para aquele alimento, tá bom? O resto é gula? Não é gula, tá bom? A gente chama de gula, mas vamos falar, tá? Então vocês entenderam que o apetite é uma coisa boa, o apetite significa saúde digestiva e vocês têm que ficar felizes, tá bom? Quando vocês têm apetite, beleza? Muito que bom. Então vamos falar da segunda coisa, que é a vontade de comer. Tá? Muitas vezes a pessoa tem vontade de comer e não tem apetite. Eu quero que vocês comecem a reparar nisso, tá? Você tá com vontade, você vê alguma coisa que você tá com vontade, mas você tá se sentindo cheio. Você fala: ai, não tô com fome, mas eu estou com vontade de comer. Vou falar da dor de cabeça, tá bom? Que a gente confunde com necessidade de comer. Vou falar da dor de cabeça daqui a pouco, tá bom? Então a vontade de comer, né, pode ser quando você vê um alimento gostoso, quando você vê uma coisa diferente, né? Então, por exemplo, você terminou de almoçar, tá super cheio, né? E aí você vê um negócio espetacular para comer, vem alguém te serve um bolo, um sorvete, um petit gâteau, né? Que aí os dois lindos juntos aí. E você fica com vontade de comer, você fala: nossa, tô morrendo de vontade de comer, mas eu tô cheio, né? Mas às vezes você vai lá e come e não tem problema, tá bom? Agora vamos falar de fome, tá? O que é fome? Fome, gente, é um sinal que o nosso organismo nos dá quando o nosso estoque energético... Ó, o telefone tocando. Quando o nosso estoque energético acabou. Beber chá de hortelã durante o jejum, perfeito, Mari, perfeito, porque ele tira aquele apetite voraz, aquele apetite exagerado e a mania de comer. O chá de hortelã é espetacular, tá bom? Porque ele resfria o corpo, resfria a mente, resfria o estômago e aí a gente não fica tentando tratar o nosso emocional, né, ou baixar a nossa ansiedade com comida, porque isso é uma coisa que a gente faz assim demais, tá bom? E obrigada pelo café. Estou aqui, ó, com a minha xicrinha e estou me servindo de café, né? Porque café é vida. E comer o candy aqui, que chama Go, que significa propósito de vida, significa um trabalho com propósito. E é para isso que eu estou aqui. Muito obrigada pelos cafés. Tá bom? Então a vontade de comer, tá? Que eu expliquei para vocês, não é fome. Por quê? Fome significa que o seu estoque energético acabou. E, gente, o que é gordurinha? O que é quilo a mais? O que é colesterol alto? O que é triglicérides alto? O que é gordura no fígado? É estoque de energia. É comida que você comeu e você não usou. Então, se você tem colesterol alto, se você tem triglicérides altos, se você tem glicemia alta, se você tem gordurinha no corpo, não é fome, né? Como é que você vai falar que não tem comida em casa se o armário tá cheio? Como é que você vai falar que não tem comida em casa se a geladeira tá cheia? Porque o nosso corpo, quando a gente come, ele funciona como uma geladeira e como um armário. Ele tá cheio de comida pra gente queimar. Tá bom? Então o que a gente sente não é fome, tá? Pode ser apetite, pode ser vontade de comer. E aí o nosso organismo não foi feito para comer pela manhã, tá? Não foi feito para comer pela manhã. Então deixa eu explicar isso para vocês.
De manhã, gente, entre 5 e 6 da manhã, menopausa. Nossa, quem faz jejum na menopausa, todos os sintomas da menopausa vão embora, os seus hormônios vão se regular de novo, tá bom? Hoje a gente tem aí médicas espetaculares pelo mundo trazendo pesquisas aí toda semana, tá? De todos os benefícios de mulheres na menopausa fazendo jejum. Tá? E mesmo para quem não está na menopausa, para todo mundo, jejum é para todo mundo, tá bom? Então, gente, presta atenção. A gente tem um grupo de hormônios que são liberados pela manhã, que é o efeito do amanhecer, tá? Que são hormônios que nos dão pique, energia, memória, sangue nos olhos, força, foco, queimam gordura, tá? E fazem reparação celular, tá bom? Quem não tem fome de manhã, ó, maravilha! E eu vou explicar o que é, entre aspas, a fome de manhã. Não é fome porque a gente tem estoque, tá? Mas a vontade, a necessidade de comer de manhã, tá bom? Quem não sente vontade de comer de manhã é perfeito, tá? Parabéns, já é um grande salto quântico aí que vocês dão rumo à saúde, tá? E ao emagrecimento definitivo também. Bom, então voltando. Quais são esses hormônios, tá bom? Que são liberados pela manhã na nossa corrente sanguínea. Cortisol, né? Para dar o pique pra gente. O cortisol, ele faz a glicemia aumentar, tá bom? Por quê? Porque não é para você comer, então ele vai tirar a glicose lá, ó, de reserva do fígado, de reserva de gordura, de reservas de comida que você já comeu. Michele, você que é uma boneca. Então, ele vai tirar essa reserva e vai disponibilizar para o nosso organismo. A gente não precisa comer de manhã. Tá bom? Isso é papo furado, tá? Tem toda uma história do porquê isso foi enfiado na nossa cabeça, mas eu não vou me prolongar, tá bom? Então, assim, você vai liberar esses hormônios dormindo, vai, tá bom? Pela manhã. Agora, o que é? Gente, é comer, tá? E aí o cortisol, a noradrenalina e o GH, que é o hormônio do crescimento e hormônio queimador de gordura. Esses 3 hormônios que são liberados pela manhã, nesse efeito aí do amanhecer, quando você come ou toma qualquer bebida adocicada, mesmo com adoçante, você corta imediatamente o efeito desses hormônios. Você corta imediatamente o efeito desses hormônios. Então, você libera insulina, ao invés de você emagrecer, você engorda, tá bom? Então, assim, ó, a Isa perguntou assim: e quem tem hipoglicemia? Gente, a coisa mais difícil é a pessoa realmente ter hipoglicemia. Muita gente fala que tem hipoglicemia, como eu também achava, né, antes, por causa dos sintomas que as pessoas podem apresentar pela manhã, e é disso que eu vou falar agora, tá bom? Que a pessoa apresenta visão turva, tontura, fraqueza, dor de cabeça, tremor de extremidades, tá bom? Então, algumas pessoas apresentam isso pela manhã, tá? E aí, o que isso significa? Isso pode estar acontecendo porque você tem uma resistência à insulina, isso pode estar acontecendo porque você é uma pessoa muito agitada, isso pode estar acontecendo porque você não dormiu bem, então o seu cortisol tá lá em cima quando você acorda, tá bom? E aí o que acontece? Quando você libera insulina, o seu cortisol baixa. Bom dia, tá bom? O seu cortisol baixa. Então quando você come, você tem essa sensação de calma, de tranquilidade, de ancorar, tá bom? Então eu vou explicar para vocês por que algumas pessoas têm sintoma de dor de cabeça quando faz jejum. Tá? Então, esse cortisol alto, né? A pessoa não dormiu bem, porque o dormir vai regular esses hormônios, ele vai acalmar a sua mente, ele vai trazer hormônios de calma, e pela visão da medicina chinesa, né, a gente recupera o nosso sistema de resfriamento do corpo, né? E a gente recarrega as nossas baterias durante o sono. Aí quando você acorda e libera esses 3 hormônios aí que nos dão inteligência, foco, queima gordura, constrói músculo, tá? Porque hoje está comprovado, gente,
que você fazer atividade física, se você não estiver em jejum, a construção de músculo é muito menor. Por quê? Porque quando você está com 13 horas de jejum e faz atividade física, o seu hormônio do crescimento pode aumentar em até 2.700 vezes, tá bom? Agora, quando você come e você libera insulina, você impede o hormônio do crescimento, que é o hormônio do emagrecimento e de construção de massa muscular, você impede que ele funcione, você impede que ele seja liberado no seu sangue. Não tem problema nenhum as pessoas dormirem até meio-dia, né? Até porque tem pessoas que trabalham à noite, tem pessoas que vão dormir muito tarde, tá? Então não tem problema o seu sono. O problema, gente, é você não fazer jejum. Quem tem anemia deve fazer jejum. Eu tinha problema de anemia o tempo inteiro. Nunca mais tive depois que eu comecei a jejuar. Por quê? Porque o jejum, gente, ele deixa o nosso baço muito forte. E o baço é o nosso organismo, é o nosso órgão responsável por deixar o nosso sangue mais forte, porque o baço ele tem a função, junto com o estômago, de extrair, né, tudo que é maravilhoso daquilo que a gente come, colocar no sangue e pegar tudo que é porcaria do que a gente come e jogar fora pelo cocô. Quem tem resistência à insulina é muito mais difícil de emagrecer, tá? Pode fazer dieta, pode fazer reza, pode fazer o que for, gente, porque a insulina, ela é um hormônio engordativo. Tá? Quanto mais alta ela está, menos você consegue emagrecer. E qual que é a única coisa que acaba com a resistência da insulina? Jejum. Começa com jejum de 13, 14 horas. Come, janta às 8 da noite e vai tomar seu café da manhã lá para as 10, 11 horas da manhã. Tá bom? Comer à noite não engorda, gente. Pode fazer jejum sim, quem tá amamentando, né? Eu tô com um filho de 2 anos e eu fazia jejum aí de 18 horas tranquilamente amamentando, tá bom? Dores articulares, inflamações, dores... Gente, sem baço, claro, porque a gente tem outros sistemas do baço, não só o órgão em si. Deve fazer jejum, mais ainda, tá bom? Então, pensa assim, quando você come toda hora, quando você belisca toda hora, toma café com açúcar toda hora, toma café com adoçante toda hora, você está liberando insulina constantemente. Você está provocando uma resistência à insulina. Mínimo para fazer jejum, 14 horas, para você poder ter efeitos, tá bom? Começar a ter os efeitos do jejum. Mais 16 horas de jejum para o resto da vida seria o ideal para todas as pessoas, tá bom? A partir aí de uns 12, 14 anos. Se a criança, como eu já peguei criança, gente, de 8, 9, 10 anos com gordura no fígado, esse jejum tem que ser iniciado antes, tá? Mas, de qualquer forma, não pode ficar beliscando. Gente, não pode ficar comendo de 3 em 3 horas. Isso é a partir disso que você desenvolve artrite reumatoide. Eu curo meus pacientes com artrite reumatoide com jejum. Eles não precisam mais tomar medicamento. Depois de 6 meses, tá? Eles vão largando, desmamando os medicamentos junto com o médico deles, né? Com o reumatologista. E eles se curam de artrite reumatoide e outras doenças. Tá? Uma série de doenças, porque quando você come de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 horas, a sua insulina vai subindo, você vai criando resistência a ela e você vai desenvolver hipertensão, diabetes, doenças inflamatórias, doenças ginecológicas, Alzheimer, câncer, tá bom? Então assim, gente, comer toda hora é um veneno. 14, 15 horas, perfeito, Kátia, tá bom? Tomar café sem açúcar e água e chá sem açúcar, né? Que tá escrito cala a boquinha aí, né? Até completar as horas de jejum. Quem tem diabetes, gente, cura diabetes. E hoje está comprovado que até diabetes tipo 1, que é aquela pessoa que nasce com defeitos nas células pancreáticas, até essas pessoas se curam
com jejum, tá bom? Só que aquilo, quem é que ganha quando você faz jejum? Só você. A gente faz jejum pro resto da vida, tá? Isso inicia à noite. E, gente, quando você termina o jejum, você come o que você quiser. Sim, tá tomando triptofano, não tem problema quem toma medicamento. Aí algumas pessoas falam assim, mas eu tenho que tomar meu medicamento junto com a comida. Tá bom, toma o medicamento, né, na primeira refeição que você for fazer. Desgaste, gente, desgaste ósseo. Antes de iniciar jejum, eu estava com a minha densitometria óssea. Suco verde corta jejum, tá? Eu estava com a minha densitometria óssea péssima, eu estava com osteopenia em vários lugares. Nunca mais. E venho acompanhando pacientes que se curaram de osteopenia, de osteoporose. Jejum é para o resto da vida, Marta, para o resto da vida, tá? 16 horas de jejum para o resto da vida, indicado para todo mundo, tá bom? Por que dizem que o café da manhã é a melhor refeição do dia? Gente, isso aconteceu lá na Revolução Industrial. Tá bom? Foi durante a Revolução Industrial, não é contraindicado para diabético. Diabético vai lá, vai fazendo exame, vai acompanhando, tá bom? Até o seu organismo voltar a se regular, porque diabetes nada mais é do que resistência à insulina. Entende? A única coisa que regula, que cura essa resistência à insulina é o jejum, tá? Tenho centenas de pacientes diabéticos que se curaram, tá bom? Hipoglicemia, gente, a gente tem que tomar cuidado. Foi diagnosticado, tá? Você tem SOP? Eu curei a minha SOP e centenas de pessoas se curaram de SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, com jejum. Tanto que a minha SOP era tão grave, que eu não podia mais engravidar. E aí, com 2 anos de jejum, eu engravidei do meu bebezinho, tá bom? Diabetes tipo 2 e cura diabetes tipo 1 também, tá bom? Então é assim, jejum é indicado para todo mundo. Deve malhar em jejum, porque aí você cura a endometriose. O jejum, quando você malha em jejum, o seu GH, né, que é o hormônio de crescimento de massa muscular e de queima de gordura, ele aumenta entre 2 e 2.700 vezes quando você malha em jejum. Acabar com celulite é jejum. Diabetes tipo 1 tem que fazer jejum com acompanhamento bem rígido, tá bom? Com acompanhamento bem rígido. Gente, jejum melhora a fertilidade, tá? Sempre malha em jejum, linda! E o pique que a gente tem quando a gente malha em jejum é absurdo, tá bom? Então, perfeito, eu fico super feliz, tá? Agora, tomar café da manhã, gente, as únicas pessoas que ganham são os fabricantes aí de cereal, né? De cereal matinal, de Danone. Ai, Bianca, mas eu gosto tanto da comida do café da manhã, não tem problema, come no almoço, tá bom? Artrose, sim. Celulite é a primeira a ir embora, tá bom? Então, gente, olha, com essas milhares de pessoas que eu venho atendendo e já atendi, não teve ninguém que não tenha se curado de gastrite, refluxo, chulé, micose de unha, tá bom? Doenças intestinais crônicas, tudo, problemas de visão, tá bom? E aí, quem é insulino dependente e começa a fazer jejum, vai começando a ficar menos independente, né? Até se curar realmente. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que começam a fazer jejum, né? Creatinina quebra jejum, tá bom? E assim, não adianta você tomar creatinina e já ir treinar. Você tem que tomar creatinina à noite, tá bom? Quando dorme, conta como jejum, sim, claro. Então, você começa o seu jejum às 8 da noite e vai até o máximo que você vai conseguir de manhã, tá? E quem não precisa emagrecer, gente, jejum não é para pessoa gorda. O jejum é para todo mundo. Tá bom? Porque jejum ele só emagrece quem precisa emagrecer. A minha glaucoma, com certeza, a minha sócia, ela é um palitinho assim, ó. E ela faz 2 horas lá de Kung Fu com 48 horas de jejum. Água, café, pode tomar café sem açúcar, chá sem açúcar, à vontade, tá bom? Café da manhã faz mal.
Gente, todos os problemas, todas as ites, tá bom? Tudo que termina com it, a gente cura com jejum, catarata. Não tem o que a gente não cure. Por quê? Porque quando você faz jejum, as células começam a procurar coisa estragada, coisa sobrando e começam a utilizar essas sobras, infecções, inflamações e vão utilizando essas inflamações, infecção urinária como alimento. Isso se chama autofagia. Pesquisem, foi o Prêmio Nobel de Medicina de 2016. Por isso que quando alguém fala, meu nutricionista fala para eu comer de 3 em 3 horas, o meu médico fala que não pode fazer jejum, eu fico muito triste que essas pessoas fazem 4, 5 anos que não estão estudando. Jejum é todo dia, tá? Jejum, gente, o que eu venho acompanhando de pessoas que pararam de tomar todos os remédios psiquiátricos com jejum. E claro, sempre com acompanhamento médico, tá bom? Quem tem depressão tomando remédio deve fazer jejum. Suco de limão sem açúcar não corta jejum. Própolis na água com limão não corta jejum, tá bom? Porque são folhas e o limão não corta jejum. Então, o que é que não corta o jejum? Água com gás, água com limão, café sem açúcar, sem adoçante, tá bom? Sabe por que os nutricionistas orientam errado? Porque as escolas ensinam isso para eles. E as escolas parece que ainda não colocaram lá, né, nos estudos deles, que, gente, Prêmio Nobel de 2016, já foram 4 anos e meio. Sabe, tudo que não tem caloria, exatamente, tá? Então, gente, pensa assim, 4 anos e meio, tá? Isso, o ideal é esperar e almoçar. Então, 4 anos e meio que o mundo da medicina sabe disso, e as escolas de medicina, de nutrição, de enfermagem, fisioterapia e todo o resto continuam falando para comer de 3 em 3 horas. Isso é um absurdo. Então, quem faz jejum não faz dieta, né? Quem faz jejum não conta caloria, é vida de liberdade, você come tudo que você quiser. Tá bom? Perder barriga é jejum, gente, a barriga vai toda embora. Tenho mais de 40 anos, tenho 3 filhos, não tem barriga, não tem celulite, tá bom? E não vou pra academia porque não dá tempo, tá certo? E o jejum te deixa saudável, o jejum te deixa firme, ó, músculo forte, sem ter que fazer mais nada, né? Então vocês fiquem super tranquilos, tá bom? Em relação a isso, o estresse me faz comer, olha que coisa linda. É essa questão, gente, é essa questão, a gente fica comendo por estresse, não é por fome, não é por vontade, não, a gente usa a comida como um antidepressivo, como um ansiolítico. Hipotireoidismo, quantos pacientes eu já vi se curarem de hipotireoidismo com jejum, tá? Meses? Imagina, uma semana você já vê 2 quilos indo embora. Meses nada. Eu tenho clientes que emagreceram 90 quilos em 6 meses. E, gente, pelo amor de Deus, comendo tudo que quer, tá? Porque alguém falar pra mim que eu tenho que fazer dieta, mas de jeito nenhum, tá? Porque a comida é um calmante, sim. Porque quando a gente come, a gente abaixa o cortisol. Só que junto com o cortisol, gente, a gente abaixa os nossos hormônios de emagrecimento, os nossos hormônios que regulam os nossos centros de prazer no cérebro, de alegria, a gente abaixa os nossos hormônios sexuais, a gente abaixa os nossos hormônios de memória, de inteligência. Então, ficar comendo toda hora é um sacrifício muito grande. Gente, é um sacrifício muito grande que você faz, porque você ganha essa coisa de se acalmar de um lado, mas de outro lado você está cultivando doença, engordando, perdendo memória, né? E aí, podendo aí desenvolver doenças terríveis de ficar comendo toda hora. Tá bom? Começa com 13, 14 horas de jejum. Gente, eu perdi o meu pai, que era a pessoa mais querida da minha vida, para comida. Meu pai morreu por causa de comida, né? E eu fui descobrir tudo isso 5 anos depois.
tá? Então eu não quero mais que ninguém perca o papaizinho maravilhoso, eu não quero que ninguém perca a mamãezinha. Jejum cura todo tipo de alergia. Jejum cura todo tipo de alergia. 24 horas pode fazer direto, né? Exceto mulheres que uma semana antes de menstruar, no máximo 16 horas, tá bom? Mas é assim, é espetacular, gente, é só benefício. Sabe o que eu quero que vocês façam? Que vocês passem esse Natal e Ano Novo comendo tudo que vocês querem e emagrecendo ao mesmo tempo. Tá bom? Porque é isso que eu ofereço para você. Nunca mais ter que fazer dieta, nunca mais ter que contar caloria, comer tudo que você quer e que você gosta e ao mesmo tempo emagrecer e se livrar de doença. E isso é possível e eu provo para vocês, tá bom? As pessoas que fazem jejum. Ai, que beijo gostoso! Obrigada! Tô com vocês, amo vocês, eu quero todo mundo saudável, feliz e comendo ceia de Natal e de Ano Novo feliz e vendo a balança baixar, tá bom? Um beijo muito carinhoso, beijo, amo vocês, tchau!